Estratégia ele aprova muito, né? Você vê os classificados e uma coisa legal da estratégia, diferente de outros cursinhos, é que ele realmente coloca quem vai ingressar na escola militar, que é o classificado. Eu sou Gabriel Rodrigues, tenho 19 anos, sou aqui da cidade de São Paulo mesmo. E desde pequeno eu sempre gostei da carreira militar, então assisti aqueles filmes que tinha passava na televisão, que, né, americanos que sempre tinha o Navy SEALs lá, a Marinha dos Estados Unidos, então, putz, você olhava aqueles caras e falava, meu, é aquilo que eu quero ser. E então sempre tive, né, essa pontinha na cabeça, falando, não, quero ser militar. E fui crescendo, teve, né, épocas na escola que foi um pouquinho mais conturbada, e só que quando chegou no ensino médio, aí comecei a dar uma atenção um pouquinho melhor para os estudos, não tanto, e no terceiro ano do ensino médio eu descobri as escolas militares. Para mim, a única opção que eu achava que tinha era você se alistar e entrar lá como soldado mesmo, só que aí depois você entende que não existe só, né, essa forma de ingressar. E aí eu comecei a descobrir outras formas de ingressar na carreira militar. Nessa época eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar no primeiro ensino médio e tinha que conciliar. Falei, pô, legal essa carreira militar, dá para você entrar como oficial e vou seguir um sonho meu, que é ser militar. Então eu pensei, putz, é isso. Aí no terceiro ensino médio, prestei a maioria das provas, AFA, Escola Naval, EFON, ESA, SpaceX, prestei todas, mas nunca tinha estudado realmente para essas provas. Então, prestei assim só para ver como era, aí, putz, eu comecei a pesquisar mais e vi ali que a Força Aérea seria talvez a melhor opção para mim, e se eu conseguisse conciliar com a aviação, seria, putz, o auge para mim, sabe? E eu vi que aquela prova era difícil e cada ano ia tendo menos vagas, e falei, pô, vai ser isso. Aí nessa época, comecei a estudar, fiz a primeira prova, não passei, e comecei a estudar. Aí, no ano que eu comecei a estudar, foi uma época que eu não estava dando tanta importância para os estudos, eu trabalhava, chegava em casa, quando dava vontade estudava um pouco e tudo mais. Só que eu estava confiante de que eu iria passar nesse ano, porque por mais que eu não estivesse estudando muito, eu ainda estava estudando de certa forma ali, conseguia pegar uns exercícios legais, difíceis para fazer, mas acabei prestando a prova de novo no ano passado, não fui aprovado, falei, putz, tem que virar uma chave. Aí eu comecei a criar uma rotina, então sempre deixava horários pré-determinados para estudar, sempre conseguia conciliar na minha rotina, não tinha a oportunidade de estudar o dia inteiro, mas o que eu tinha lá eu aproveitava ao máximo. E foi nesse ano de extrema dedicação, esse último ano, que eu consegui estudar muito bem todos os dias ali, sem dar desculpa por nada, e consegui aprovação esse ano de 2024. Eu só prestei 2, a AFA e a EAR, e nos 2 eu passei. Na EAR, eu fiquei na lista de controle de tráfego aéreo, fiquei em 11º lugar, na lista inicial, e na AFA Aviação, já na lista final, em 4º lugar. Não, minha família não me apoiou. Eu tenho minha mãe e meu irmão que moram comigo. O meu irmão mais novo, no caso, né, tem 12 anos, ele não tá nem aí com nada, então, tipo, ele faz o que você quiser, Gabriel. Mas ele gostava das coisas que colocava ali um filme, que tinha militar, ele gostava. Mas minha mãe, meus tios, minhas tias não gostavam muito, sabe, dessa carreira militar e tudo mais. Então foi um ano que eu tava estudando lá, mas a minha mãe sempre, pô, quando você estiver numa faculdade, tipo, já jogando uma indireta, sabe, pra eu não ir pra esse lugar. Quando você estiver numa empresa legal e tudo mais, eu falei, não é isso que eu quero, mãe, sabe, que eu não quero isso, não tô estudando pra isso. Então, assim, ela me apoiava do jeito dela, não com palavras, mas, enfim, sempre que dava, conseguia deixar um tempo só pra mim ali, embora tinha vezes que ela falou, não, você tem que parar um pouco de estudar, vai aproveitar um pouco o final de semana. Eu falo, não, mãe. Mas do jeito dela, do jeito da minha mãe, ela, de certa forma, me ajudou sim, me apoiou. E seus amigos? Meus amigos, eles não gostam da carreira militar. Não é que não gostam, eles admiram, mas não pensam em prestar. Mas eles sempre ali na torcida, sabe? Meus amigos, eles entendiam quando eles me chamavam para sair, eu não conseguia sair. Eles sempre foram super compreensivos com isso.
E agora que deu tudo certo, agora a gente sai um pouco e tudo mais, eles entendem completamente essa abdicação que eu tive, mas eles me apoiaram bastante, eles sempre entendiam quando eu não conseguia estar com eles. A estratégia ele aprova muito, né? Você vê os classificados e uma coisa legal da estratégia, diferente de outros cursinhos, é que ele realmente coloca quem vai ingressar na escola militar, que é o classificado. Que há uma grande diferença entre um aprovado e um classificado, né? Um aprovado, simplesmente ele tirou a nota mínima da prova para não ser eliminado. O classificado, ele conseguiu estar dentro das vagas. Então, eu acho que a principal coisa foi isso, né? O estratégia mostrar os classificados. Então, quando eu vi isso, eu falei, putz, esse cursinho, ele realmente parece ser muito bom. O estratégia eu conheci na internet mesmo, quando você está... Todo mundo sabe que tem um algoritmo, todo mundo sabe na internet o que você está fazendo, e eu pesquisando ali muito sobre militares, apareceu, sabe, no Instagram, no Google, algum anúncio sobre estratégia, no próprio YouTube, aulas gratuitas no YouTube. Você pesquisava ali alguma questão que você não sabia resolver e tinha ali uma resolução, sabe, uma correção de prova. Então, foi assim, mais na internet mesmo, com vídeos no YouTube e propagandas. Eu acho que são os exercícios simulados. Creio que eles são essenciais e eles conseguem realmente chegar muito perto do que a prova mostra. É muito difícil hoje em dia você conseguir encontrar um simulado que realmente seja perto da prova que você quer, e o estratégia tem simulados específicos para cada prova militar. Então, o diferencial que eu achei foi os exercícios simulados. A questão da quantidade de exercícios. Eles tinham muitos exercícios diferentes, outros também parecidos, para você não perder a ideia de uma questão anterior e ficar perdida. Então, a quantidade de exercícios foi essencial. Não só exercícios, mas exercícios inéditos, que os próprios professores criam, que são professores que sabem como a prova funciona. Então, foi esse que realmente eu achei a parte mais importante para a minha aprovação. O EAD foi um diferencial porque foi onde eu virei a chave de realmente engatar nos estudos. Então, para muitos, né, foi diferente, o EAD ele realmente atrapalhou os estudos por você estar ali solitário e tudo mais, mas creio que esse foi o meu diferencial. Eu consegui ali realmente estar num ambiente que era só eu, não tinha nada para me distrair, e tinha que criar ali uma disciplina, sem dúvidas, mas quando você cria essa disciplina, tudo fica mais fácil, sabe? E o EAD se torna até, pelo menos na minha experiência, melhor do que você estudar numa sala de aula presencial. Os simulados eles foram muito importantes. Desde o começo do ano, a prova da AFA é sempre no meio do ano, então estudei 6 meses sem os simulados, e os 6 meses, quando realmente começaram os simulados online, foi quando eu comecei a estudar. E o estratégia tem muitos simulados, e você vê que são simulados assim, todos são diferentes um do outro. Em questão de exercícios, a estrutura da prova é sempre igual, porque a AFA ela não muda a estrutura de prova. Então, os simulados eles foram essenciais, todo final de semana ali, regrado, fazendo simulado. Se não tinha um simulado online, que tinha classificação, pegava um simulado de anos anteriores, que são tão bons quanto os anos atuais. E esse foi o diferencial, porque você realmente simula o ambiente da prova. E tem uma característica minha que, além de eu fazer os simulados, eu sempre procurava fazer um simulado em alguma biblioteca. Porque eu não estava no ambiente de casa, sabe? Não estava ali no conforto de casa, estava ali realmente vestido no jeito que eu estaria na prova, com uma calça jeans, um tênis, não estava ali de chinelo, de bermuda. Então, era um diferencial que eu também fazia. Além de fazer os simulados, que já é essencial, eu sempre simulava estar em algum outro lugar. E os simulados, eles realmente, se eu não tivesse feito, não teria sido aprovado, porque eles foram um diferencial absurdo na minha preparação. Conciliar o trabalho com os estudos foi o mais difícil. Eu trabalho eu sou entregador de bicicleta aqui em São Paulo, só que não é do iFood, é do Mercado Livre. Então não é aquele negócio que você coloca só uma comida nas costas e vai. Você faz montanhas atrás de você. E, pô, acreditem ou não, mas todos os dias, de segunda a sexta, eu fazia 170 entregas na região lá onde eu moro.
demorava ali 5 horas para fazer essas entregas, sempre ali das 10h30 às 3h30, das 10h30 às 3h30. Só que é aquele negócio, você está na rua é debaixo sol, debaixo chuva, quebra bicicleta, fura pneu, quebra bagageiro, cliente que demora. Então, acho que foi a coisa mais difícil, porque tinha dias que, eu tava de saco cheio, furou o pneu da bicicleta, quebrou o bagageiro, tinha que resolver tudo isso na rua ali para não gastar com o mecânico, porque tinha que pagar o estratégia, tinha que pagar a cirurgia no olho, eu usava óculos, então para entrar para a aviação você tem que ter a cirurgia, enfim, todos os materiais. Então, acho que foi a parte mais difícil, porque tinha vezes que eu só queria chegar em casa e dormir, depois de ter ficado nesse sol absurdo. Mas tinha que ir lá e estudar porque eu não queria aquilo para minha vida, sabe? Não queria ficar o resto da vida naquilo. Então, creio que essa foi a parte mais difícil de conciliar, o trabalho com os estudos. Não, porque eu fui aprovado, né? Mas, sinceramente, eu acho que ali eu dei o meu máximo, sabe? Então, creio que não houve erros, porque eu fui aprovado, sabe? Não é querer ser soberbo nem nada, mas deu certo, sabe? Então, se eu tivesse que estudar mais um ano, por qualquer eventual, né, alguma coisa que acontecesse, eu estudaria do mesmo jeito que eu estudei esse ano. Tem uns grupos nos simulados, tem a classificação geral e tem os grupos que ficam os melhores ali colocados nos simulados. E, eu vendo o pessoal ali estudando, sabe, mandando questão, até estando melhor que eu no simulado, e isso me dava um gás a mais, sabe, falar, a prova era distante, então era algo a longo prazo, e ali você tinha alguma coisa a curto prazo para te motivar. Então, os simulados, a classificação, os grupos entre os melhores colocados no simulado de estratégia, aquilo realmente deu uma motivação, um gás para eu conseguir superar esses desafios. É outra coisa, você sabe que você vai mudar de vida, sabe? Ali você conseguiu o que você queria, sabe? Ali você está feito na vida, ali você não precisa... Tudo que você pedir, sabe? Não vai ser com tanta intensidade quanto conquistar essa aprovação. Então, foi uma sensação, sem igual, sabe? Creio que a sensação nunca mais terei na minha vida, sabe? Então foi absurdo, a alegria foi realmente imensa. A ficha da minha mãe tá caindo aos poucos, sabe? Que já tá pedindo pro meu irmão mais novo, começa a ajudar em casa que o Gabriel não vai estar mais aqui. Então, tá caindo aos poucos a ficha da minha família, né? Como eu ainda tô lá na mesma rotina de sempre, ainda para eles não tá tão assim nítido, sabe? Não tá tão claro. Mas creio que quando eles me levarem para lá, se despedirem, creio que realmente ali eles vão se orgulhar. Eu quero ir para aviação de caça, na aviação da Força Aérea. Então, eu sei que é uma carreira de extrema dedicação em relação aos estudos. E eu quero chegar na primeira linha de caça, quero me formar com uma boa classificação dentro da academia, quero depois me formar com uma boa classificação no curso de aviação de caça para, se Deus quiser, eu ir para a primeira linha de caça e talvez algum dia ser piloto de testes. A principal dica que eu tenho seria realmente fazer muitos exercícios. Muitas pessoas se enganam assistindo a videoaula, lendo PDF, achando que já sabe tudo na matéria. Mas tem muita coisa que vocês aprendem fazendo os exercícios. Mais com as resoluções do estratégia, que tem vários exercícios, não tem só uma resolução, mas tem 2 resoluções. Isso é muito bom, porque você adquire mais de uma ferramenta para resolver um único exercício. Isso, para a prova da AFA, por exemplo, é muito bom, porque é uma prova que exige muito do candidato em questão de tempo. Então, quantos mais exercícios vocês fizerem, simulados, creio que é o essencial para a aprovação de vocês. O caminho é difícil, fazer muitos exercícios simulados, é muito mais fácil assistir uma videoaula, ler um PDF, mas quando vocês realmente fazem um exercício ali, vários exercícios durante o seu dia, simulados, todos os finais de semana, realmente vai garantir sua aprovação.